O Senhor é bom, Ele é digno de louvor, de adoração. Glória a Deus pela tua vida que está aqui nessa noite, amém? É bom rever os irmãos, é bom estarmos reunidos, é bom podermos adorar o Senhor juntamente com cada um dos irmãos. Isso é maravilhoso, amém? Quando o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, se reúne para exaltar, para bendizer o nome do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa se alegrar na presença do Senhor, que você possa render a Ele glórias, louvor ao nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Marcos 14, 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor, pelo teu espírito de vida, pelo teu Espírito Santo que fala aos corações. E nós te pedimos, Senhor, fala o coração da tua igreja nessa noite. Senhor, traz a palavra conforme o teu querer e a tua vontade. Que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam preparados, ó Deus, receptivos à voz suave do teu Espírito que fala aos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por Jesus Cristo, pela vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Fala com a tua igreja, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós vamos falar, hoje é domingo da ressurreição, amém? O primeiro dia da semana foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou, e hoje nós nos alegramos porque a morte foi vencida por Ele na cruz, amém? Mas eu não queria falar sobre ressurreição, eu queria falar um pouquinho sobre paixão, a paixão de Cristo, sobre a sexta-feira onde Jesus Cristo passou por todos aqueles acontecimentos até a sua crucificação. E eu quero falar sobre paixão por 2 questões. Primeiro, porque se você não entender o que significa a paixão de Cristo, você também não compreenderá o tamanho da vitória e o que significa a ressurreição. Amém? Então, para que você compreenda o que aconteceu naquele primeiro dia da semana, onde Jesus Cristo saiu do túmulo, é necessário que você também compreenda o que significou esse acontecimento que nós chamamos de paixão de Cristo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a paixão de Cristo por esta questão. E a segunda questão, em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a paixão, porque muitas vezes nós confundimos e não entendemos muito bem o que nós queremos dizer quando nós dizemos a paixão de Cristo. Como é que nós interpretamos essa palavra paixão? Amém? Então eu gostaria de falar sobre a paixão de Cristo por causa desses 2 aspectos. Primeiro, porque se você não entender o que significou a paixão de Cristo,
você também não compreende a ressurreição e a vitória que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Amém? E segundo, porque muitas vezes nós não compreendemos o significado e interpretamos, não sabemos interpretar de maneira clara o que seria essa palavra paixão. Por que isso? Vamos começar por isso então. Por que paixão de Cristo? O que as pessoas queriam dizer com isso? Por que dizemos paixão de Cristo? Hoje, quando se fala em paixão, normalmente nós associamos essa palavra a sensações positivas, né? A sentimentos positivos, a sensações boas. Então nós vemos que no decorrer do tempo, essa palavra, pelo dinamismo da língua, ela tomou outra conotação. Então normalmente quando você diz assim, não, eu estou apaixonado, nós consequentemente ligamos a paixão, essa palavra paixão, a boas sensações, a sentimentos positivos. Sim ou não? Né? Poxa, eu estou apaixonado, olha, eu amo isso de paixão. Então nos remete a sentimentos bons, a sensações boas. E eu creio que talvez essa compreensão da palavra paixão é uma dificuldade que nós temos de compreender verdadeiramente o que significou e o que nós chamamos de paixão de Cristo. Mas quando usou-se essa palavra paixão, que vem de uma palavra em latim que se diz passione ou passion, está falando de sofrimento, está falando de sofrer. Está falando de sentimentos negativos. Está falando de dor. Está falando de sensações ruins. Está falando de momentos difíceis. Não está falando de sensações boas como nós compreendemos hoje, não. Quando usou esse termo, a paixão de Cristo, essa palavra paixão era carregada de um sentimento, de uma conotação negativa, de sofrimento. E essa palavra, na sua raiz latina, passione, quer dizer sofrimento, sofrer. Amém? Então, queridos, o que Jesus Cristo padeceu, e esses dois capítulos, que nós lemos apenas 2 versículos do começo dos 2 capítulos, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Marcos, ele vai narrar os eventos, os acontecimentos que nós denominamos a paixão de Cristo. O sofrimento de Cristo, o que Ele sofreu por mim e por você, o que Ele sofreu pela humanidade, o que Ele sofreu pelos nossos pecados. Amém? Então, quando nós falamos em paixão de Cristo, essa declaração está carregada de sentimentos negativos. E o conteúdo desses acontecimentos que nós denominamos paixão de Cristo, o que continha, com o que Jesus teve que lidar? Quais foram as questões que estavam diante dele? A primeira, traição. Jesus ia ser traído, e não traído por alguém que estava longe, que não o conhecia, não. Jesus seria traído por alguém que estava sentado com ele à mesa. Quando nós falamos paixão de Cristo, essa paixão de Cristo vai nos dizer de prisão. Jesus seria preso, tratado e contado, como o texto bíblico diz, entre os malfeitores. A paixão de Cristo, esse sofrimento, conota-se e denota-se traição, sofrimento, julgamento. Jesus foi julgado. Ele foi julgado e condenado a ser crucificado. Então, queridos, quando nós estamos dizendo a paixão de Cristo, você precisa entender, porque normalmente, automaticamente, nós ligamos paixão a boas sensações. Mas o sentido dessa palavra, da paixão de Cristo, tem a ver com traição, tem a ver com prisão, tem a ver com julgamento, ser julgado e ser condenado à cruz, ser crucificado.
Então é isso que se apresenta diante de toda essa situação e de todos esses sentimentos ruins e sensações ruins que Jesus agora vai se deparar. E o capítulo 14 e 15 de Marcos vai narrar a cronologia, os acontecimentos, aquilo que aconteceu, como é que se desenrolou todo esse processo, desde a traição, prisão, julgamento, condenação e crucificação. Então entenda isso. Entenda que quando nós falamos paixão de Cristo, nós estamos falando de um Cristo que sofreu. Amém? Por mim e por você. Por mim e por você. Pelos nossos pecados, pela dívida que era minha e que era sua, Jesus Cristo sofreu. E quando nós falamos de traição, como eu já disse aqui, Jesus não foi traído por alguém que estava longe dele. Jesus não foi traído por um desconhecido. E quando você lê o texto bíblico, querido, o que você vai ver? O que nós encontramos? O que Marcos nos conta? Ele conta que não foram esses homens que nós lemos no versículo 1, os líderes ali religiosos, os sacerdotes, esses homens que foram procurar, os homens do Sinédrio, que foram procurar Judas. Não, Judas que foi ao encontro deles para entregar Jesus, para entregá-lo àqueles homens. É Judas que vai atrás daqueles homens que procuravam matá-lo e diz: olha, eu sei quem ele é e eu quero entregá-los a vocês. Era uma pessoa do círculo íntimo de Jesus. Era contado, querido, entre os discípulos de Jesus. Era um dos 12 que andou com Jesus todo o seu ministério terreno. Não era um desconhecido. Isso tem muito a nos ensinar, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações e precisamos também sondar o nosso coração, porque nós andamos nessa vida cristã e nós começamos a caminhar na nossa vida cristã com tanta alta confiança, porque nós conhecemos Jesus, porque eu tenho intimidade com Cristo, porque eu tenho intimidade com seus ensinamentos, eu tenho visto o que Ele tem feito, eu tenho visto o que Ele tem operado, e começamos a confiar e descuidar do nosso coração. E a palavra do Senhor, o profeta vai dizer que o coração do homem é o que? Desesperadamente corrupto. Eu e você, nós só podemos nos aproximar de Deus, querido, porque o Espírito de Deus operou uma obra no meu e no teu coração. Não é porque você decidiu isso, não, porque Deus enviou o seu Espírito, e esse Espírito agiu na tua vida, agiu no teu ser, e fez com que você entendesse e recebesse. É o que Paulo chama de o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Porque o homem por si só, ele é totalmente avesso às coisas de Deus. O homem por si só, ele quer andar com Deus, mas ele quer andar de longe. Sabe, é como se fosse assim: olha, eu posso estar junto àquela pessoa, mas no meio da multidão, eu não quero intimidade com ela, eu não quero proximidade. Esse é o coração humano. O coração humano por si só, ele é mais tendencioso à sua natureza carnal. Ele não se aproxima de Deus espontaneamente, desejando Deus, querendo Deus, porque o coração do homem é corrompido pelo pecado, afastado de Deus. Então não confie, porque de repente, e talvez Judas ali andou naquele ambiente, viu tantas coisas, viu Jesus operar milagres, viu vidas serem transformadas, viu Jesus expulsar demônios, mas talvez ele nunca teve verdadeiramente uma intimidade com Cristo.
Então não confie em você mesmo, amém? Não confie em você mesmo. Não confie porque de repente você está próximo de Jesus. Não confie porque de repente você está próximo do Evangelho. Não confie porque de repente você frequenta uma igreja evangélica. Confie inteiramente na graça, na misericórdia de Deus, amém? Então Judas, ele estava ali comendo à mesa, e Jesus, sabendo disso, ele sabia disso, falou: olha, quem senta comigo à mesa? Provavelmente tinha outras pessoas ali naquela noite em que eles prepararam a ceia, e naqueles momentos que eles comeram a Páscoa junto, existia outras pessoas, mas Jesus falou: olha, o traidor está entre vocês. Existe um traidor, alguém que vai me trair. E Jesus não deixa claro, Jesus é ambíguo, e aqueles homens começam a perguntar e dizer: por acaso sou eu? Sou eu ou sou você? Quem será? Não confie, querido, porque o meu coração, o teu coração, ele é tendencioso ao espírito, ao pecado, e o que você precisa fazer é se submeter ao Espírito Santo de Deus, amém? Como Paulo diz na sua carta aos Coríntios: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, esse não pode ser seu. Só somos de Cristo porque o Espírito de Cristo, esse Espírito Santo está em mim, está em você. Esse Espírito Santo age na minha vida, age na tua vida, nos apresenta diante do Senhor e nos atrai a este Deus, amém? Nos atrai a Deus. Não é por nós mesmos, ainda que você tenha consciência, ainda que você entenda, mas não é por nós mesmos. E Judas foi esse instrumento pelo qual ali entregou Jesus para ser condenado e crucificado. Entregou Jesus aos seus algozes. E Jesus, depois de ser ali traído, e nós sabemos, diz que Judas orquestrou toda a questão ali com aqueles homens, os líderes religiosos, e quando estava ali no Getsemane, ele entregou Jesus, beijou, e Jesus foi preso. Jesus foi preso. E aqueles homens, representados por Pedro, porque diz assim, quando Jesus falou de traição, que eles iriam abandoná-los, e Jesus falou: olha, vocês se escandalizarão, porque o Filho do Homem vai para aquilo que ele veio, ele vai cumprir para aquilo que ele foi enviado nesse mundo. E Jesus já havia dito: olha, o Filho do Homem, eu serei morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus fala e declara que aqueles homens se escandalizariam, que os seus discípulos se escandalizariam com o sofrimento, com aquilo que iria acontecer com ele, representado por Pedro, eles vão dizer: não, Jesus, jamais te abandonaremos. E Jesus fala: Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro resolutamente falou: Senhor, ainda que eu precise até a morte contigo, eu jamais vou te deixar, jamais vou me escandalizar. Mas quando eles estavam ali no Getsemane, os guardas chegaram para prender Jesus, e Jesus foi preso. No capítulo 14, versículo 50, diz que todos fugiram. Todos fugiram. Aqueles homens decididos, resolutos, que disseram que não abandonaria Jesus, que estaria com ele, que estava disposto a ir com ele até a morte, fugiram. Queridos, e eu fico pensando, porque você vai e você começa, fala uma coisa, as redes sociais estão aí, amém? E nós vemos a igreja, e muitas vezes fala: olha, não, olha, assim, assado, é frito, é torrado. Em relação, olha, deve se reunir, a igreja não pode, a igreja precisa, não, olha, na igreja não pode se reunir, porque isso é falta de amor, é falta disso, a situação é complicada.
eu começo a pensar, falar: Senhor, não ignoramos a enfermidade, não somos negacionistas dizendo que não existe um mal espalhado neste mundo, não estamos cegos, nossos olhos estão vendo as pessoas morrerem, servos do Senhor partirem. A questão não é essa. A questão não é o que acontece lá fora, o que está acontecendo no mundo. A questão, querido, é o que está acontecendo com a igreja. O que está acontecendo com a igreja? Será que nós não temos andado nessa autoconfiança, confiando, porque nós somos muito sabidos, somos sábios, a sabedoria deste mundo, porque nós somos entendidos em muitos assuntos, porque eu tenho tanta intimidade com o Evangelho, eu tenho tanta intimidade com aquilo que Jesus realizou, que eu acredito e penso que eu posso andar autoconfiante, confiando nas circunstâncias. Aí eu começo a pensar: tudo bem, é um período difícil, e mais se esse período durar 20 anos? E aí? A igreja nunca mais se reunirá, e nós nos contentaremos as nossas reuniões virtuais. E esse é o problema, porque muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para aquilo que Jesus Cristo estava fazendo ali naquele momento, o que Jesus fez ali naquele momento, como os discípulos também não prestaram atenção, não compreendia e não entendiam o que precisava ser feito para resolver um problema do homem, do pecado, que o homem ele não tem desejo, ele não quer estar perto de Deus, porque, querido, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a tua indignidade, mais o teu pecado fica patente aos teus olhos. E por causa disso nós não gostamos de nos aproximar de Deus, porque Deus é santo. E quanto mais perto nós estamos de Deus, mais próximo nós estamos dele, mais os nossos pecados, mais aquilo que somos verdadeiramente se torna evidente. Homens avessos a Deus, pessoas avessas a Deus. Ainda que você seja autoconfiante, ainda que você seja como Pedro e fale: Senhor, não, contigo eu vou até a morte. E nesse tempo difícil que a gente está passando, uma celeuma tão grande se estabelece no nosso meio. Um diz uma coisa, outro diz outra, um quer ter razão, todo mundo quer ter razão, mas ninguém tem razão. Porque talvez os nossos corações sejam como os dos discípulos naquele momento. Estavam autoconfiantes porque andaram com Jesus, porque ouviram seus ensinamentos, porque eles pensavam que eles estavam preparados para enfrentar toda e qualquer situação, seja o que fosse. Se fosse necessário até a morte, essa era a confiança que aqueles homens tinham. Mas quando Jesus foi preso, e ali eles viram Jesus subjugado, Marcos nos conta que todos fugiram. Todos fugiram. Todos fugiram. Abandonaram Jesus. Jesus foi abandonado, foi levado para o sinédrio para ser julgado, inocente, sem acusação. E Marcos conta que eles tentaram procurar pessoas, testemunhos falsos, arranjando pessoas para testemunhar falsamente contra Cristo. E o texto diz que os testemunhos eram incoerentes, eles não conseguiam ali condenar Jesus por nenhuma blasfêmia. E nesse julgamento, onde é que estão os discípulos para testemunhar a favor de Cristo?
Onde é que estão os discípulos para dizer: não, olha, nós somos discípulos desse Cristo aí? Onde é que eles estão? Cadê o testemunho desses homens? Cadê o meu e o seu testemunho? Cadê o testemunho da igreja? Às vezes nós olhamos para esses homens, para os discípulos de Cristo, e condenamos, porque olha, como é que pode eles não compreender o que Jesus havia dito, que Ele veio para salvar, Ele veio para dar a sua vida em resgate de muito, mas eles não entendiam. E eu e você, queridos, anos e mais de 2000 anos depois, muitas vezes também não entendemos. Estamos no círculo íntimo, como Judas estava, sentamos à mesa, somos resolutos no falar, muitas vezes como Pedro: não, eu não, ainda que seja isso ou aquilo, eu jamais me escandalizarei, eu jamais me escandalizarei com a cruz. Aqueles homens não estavam ali para testemunhar a favor de Jesus. Ao contrário, existiam pessoas contratadas para testemunhar falsamente contra o Cristo. E os seus discípulos escondidos. Presta atenção, queridos, o que nós temos feito nesse tempo? Escondidos, isolados, cada um foi para um lado. Pedro tentou se misturar com os servos ali, aonde Jesus estava sendo julgado, e de longe, observando o que iria acontecer com Cristo, mas não teve coragem de pôr a cara lá para testemunhar. Ele não estava disposto, ainda que ele confessasse com a boca, mas ele não tinha, estava dominado pela covardia, pelo medo. Muitas vezes não caímos pela ganância, como Judas caiu, mas somos vencidos pelo medo, caímos pela covardia, pela falta de coragem de testemunhar. E Jesus ali naquele julgamento foi condenado, e ali ele começou a ser esbofeteado, a ser ultrajado e condenado à cruz, levado a Pilatos, e Pilatos ali começou a interrogá-lo, e não se achava de nada do que acusar Jesus. Pilatos vai dizer: olha, então o que eu faço com esse Cristo? Se diz rei dos judeus. A grande multidão começou a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Crucificam. Todas essas circunstâncias, todos esses acontecimentos, sabe o que nos mostra? Nos mostra a indignidade humana, o quão indignos nós somos. Ah, mas era discípulo, indigno. Ah, mas eram os religiosos, indignos, queriam matá-lo, perseguindo, porque de alguma maneira Jesus estava interferindo no seu sistema religioso. O povo, os gentios também, porque começaram a gritar: olha, crucificam, solte Barrabás, crucificam. A paixão de Cristo, queridos, nos mostra que eu e você não somos salvos e não somos alcançados por causa da minha ou por causa da sua dignidade.
Porque diante de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus perfeito, nós somos indignos, e o que nós fazemos é fazer como Adão e Eva fizeram, se esconder de Deus, é nos esconder. Porque quando nos aproximamos do Senhor, um Deus santo, os nossos pecados, eles se tornam patentes aos nossos olhos. Quando nós nos aproximamos de Deus, por mais que resolutos que sejamos, e por mais que nós falamos, não, olha, comigo é assim, eu sou servo de Deus, mas querido, quando circunstâncias adversas e sentimentos ruins vêm, quando a dificuldade, a adversidade aparece, verdadeiramente começa a mostrar aquilo que somos se manifesta, seres indignos, avessos a Deus, que quer estar com Deus, mas não quer se aproximar, que quer estar com Ele no meio, da multidão, observando de longe. Precisa coragem para isso, para se aproximar de Deus. E quanto mais você se aproxima do Senhor, e quanto mais você está próximo dEle, e quanto mais você entende, e o Espírito de Deus, você se submete ao Espírito Santo, e Ele trabalha na sua vida, no teu coração, no teu ser, mais consciência você tem da sua indignidade diante de um Deus santo e grande e puro. Que sofreu pela tua vida, que sofreu por você. E diante desse abandono, dessas circunstâncias, como é que Jesus reagiu? Raivoso. Jesus ficou com raiva diante da traição, de uma prisão injusta, de um julgamento desonesto e desigual, e de uma condenação sem motivo, e de uma crucificação, de ser contado entre os malfeitores. Como é que Jesus reagiu? Ficou bravo, sim, irado, com medo, querendo retroceder. Não, sabe quando você for tomar vacina, vão ter que te levar na marra? Não, você vai. Não, eu não vou, não. Era assim que Jesus reagiu diante daquilo que lhe esperava, diante da cruz que lhe esperava. Foi essa a reação de Cristo. Ele já começou a sentir a pressão no Getsemane, e ali a morte psicológica já começou a afetá-lo. Ele começou a sofrer a pressão daquilo que lhe esperava. E ali ele clamava a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como eu disse, Jesus estava num momento de abandono até pelo próprio Deus. Ele clama: Deus meu, na cruz ele vai clamar: porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor me deixou. E diante dessa realidade, querido, como é que Jesus se comportou? Ele se comportou dignamente, como filho de Deus. Como cordeiro mudo foi levado aos seus tosqueadores. Era um Deus santo, justo, digno, morrendo por injustos e indignos como eu e você, sofrendo, padecendo, para que eu e você pudéssemos viver. Amém? Para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos entrar na presença de Deus sem sermos consumidos pela sua santidade. E
se você não compreender essa diferença que existe, se você não entender, querido, que a cruz, que a paixão de Cristo é o caminho para a vida, a sua morte, a sua crucificação, a sua morte é o caminho que nos deu vida, que nos leva à presença de Deus e nos traz vida, jamais você vai viver aquilo que Jesus, essa ressurreição que Jesus Cristo conquistou ali na cruz, amém? Depois de 3 dias ele ressuscitou, ele não está mais morto, ele venceu a morte, mas ele padeceu, ele sofreu, ele se entregou, para que eu e você pudéssemos viver. Ele foi digno, ele cumpriu aquilo que o Pai lhe havia determinado, ele cumpriu aquilo que Deus lhe determinou a fazer, que era morrer, para que homens e mulheres, para que seres humanos pudessem viver, amém? E hoje nós podemos participar dessa ressurreição, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que age nas nossas vidas hoje, amém? É o mesmo Espírito que habita em você, é o mesmo Espírito que te atraiu ao Senhor, que abriu os teus olhos, que agiu no teu ser, na tua vida, para que você recebesse a vida de Deus, para que você entendesse que esse Cristo, Ele morreu, ressuscitou, está vivo, e Ele está constituindo um povo para si, independentemente da minha e da tua indignidade, porque quando Jesus ali, diz que quando Jesus encontra os seus discípulos e fala: olha, não se preocupe, porque depois que eu ressuscitar, eu irei à frente de vocês, encontrarei com vocês lá na Galileia. Jesus não escolheu, não nos chamou, Jesus não te chama pela tua dignidade, queridos. Jesus te chama, Deus te chama e manifesta esse amor, essa salvação pela graça manifesta em Jesus Cristo, amém? É por isso que nós somos atraídos a Deus, porque essa graça abundante se manifesta, mesmo sendo indignos, como aqueles homens eram, e tiveram que reconhecer a sua indignidade. Quando o galo cantou, diz que Pedro caiu em si, se entristeceu e chorou amargamente. Queridos, que igreja nós temos sido hoje? Essa igreja autoconfiante? Não, porque nós conhecemos a Bíblia. Não, porque nós oramos. Não, porque nós fazemos ou deixamos. Não, queridos, são seres indignos que são alcançados pela graça de Deus. Se os teus olhos se abriram, foi porque a graça de Deus foi derramada sobre a tua vida. Não é por causa da dignidade humana. Como eu disse, o que nós queremos é nos distanciar de Deus, é estar longe de Deus, porque estar perto de Deus, essa luz, essa glória de Deus manifesta, resplandece e mostra o teu pecado, coloca diante dos teus olhos. Como Adão e Eva olhou para si, pecaram contra Deus, desobedeceram e viram que estavam nus. Não confie em você, não confie na tua religião, não confie no tanto de tempo que você é cristão, não confie nessas coisas, confie inteiramente na obra de Jesus Cristo na cruz, amém? Confie que todas as coisas Ele conquistou por nós ali naquela cruz. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse Espírito também é que traz vida, e vida em abundância a mim e a você nesse tempo, independentemente das circunstâncias. Não se atemorize, querido, não se atemorize. Creia que existe um Deus que controla, um Deus que está controlando, e é Deus sobre todas as coisas.
Creia que Ele sabe todas as coisas. Creia que Ele te guarda. Seja responsável, mas não se entregue ao desespero. Não se entregue à desesperança. Não se entregue à incredulidade. Em nome de Jesus, amém? Creia num Deus que manifestou graça, bondade e misericórdia, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, vamos orar.